Sejam bem-vindos a este programa Oração pela Igreja. Eu sou Joaquim Dias e estou aqui na Ângelos TV. Hoje celebramos o Dia Mundial do Doente. É um momento profundo. Quantos de nós não temos na família ou um amigo doente? E por isso celebramos este dia, porque é dia também de Nossa Senhora de Lourdes. E por isso, Nossa Senhora de Lourdes, que apareceu a Santa Bernadette, essa é uma moça pobre, humilde, doente. Doente com tuberculose, doente de asma, e com 14 anos, em 1858, Nossa Senhora aparece ali naquela gruta, em Lourdes. Uma gruta que era oval, uma gruta, uma espécie que estava, uma rocha escavada interiormente, e Nossa Senhora aparece ali. E depois, de facto, um dos grandes santuários marianos, onde tantos e tantos doentes visitam esse santuário. E por isso, hoje celebramos esse Dia Mundial do Doente, e olhando e rezando por todos aqueles que estão doentes. Doentes do corpo, doentes do espírito. Infelizmente, este mundo muitas vezes está doente do espírito. Perdemos muitas vezes a luz na nossa vida. Nos deixamos seguir pelas trevas deste mundo, pelas escuridões deste mundo, provocando muitas vezes dores, provocando feridas, provocando mortes nas nossas famílias, na nossa sociedade. Que Nossa Senhora de Lourdes nos ajude e nos conduza como conduziu e ajudou a Santa Bernadette. E por isso trago aqui um pequenino síntese desta história para nós conhecermos. Às vezes conhecemos só algumas coisas que ouvimos falar, mas vamos pegar naquilo que aconteceu realmente em 1858, esta pequena menina de 14 anos, que já tinha um coração tão grande, porque, como vocês vão perceber aqui, o pai que estava cansado, desgastado e que estava a descansar, ela não perde tempo e vai à procura de lenha para que pudesse ter lenha em casa para se aquecer. Era inverno e, como o inverno era rigoroso, ela foi à procura de lenha. E convidou a sua irmã e convidou uma amiga para irem à procura de lenha enquanto o seu pai descansava. A mãe não queria porque sofria de asma e tinha já problemas de pulmões, mas ela tinha esta sensibilidade, esta ternura, e convenceu a mãe a dizer que não se ia molhar, que ia ter muito cuidado e que ia ajudar a irmã e a amiga a trazerem a lenha, a apanhar a lenha. E por isso foi, e no momento em que ela ia atravessar aquele riacho, aquele rio, onde está a gruta, onde apareceu Nossa Senhora, quando descalçava as meias, porque as outras duas iam mais rápidos, ela surge aquele momento, um vento nas suas costas, e ela olha para as árvores, e as árvores não se mexiam. E aí vê Nossa Senhora, quase como os pastorinhos aqui em Fátima, Nossa Senhora cheia de luz, uma senhora encantadora, linda, não é? Que ela ficou tão trêmula que nem conseguia o seu corpo mover-se. Mas percebeu logo que vinha do céu. E nesse momento, Bernadette tenta fazer o sinal da cruz para começar a rezar o terço. Mas é tão intenso que ela não tem forças, não consegue fazer o sinal da cruz. Mas não se atrapalha e reza o terço. É bonito ver esta pequenina história que até hoje não é uma história, é de facto uma manifestação do céu para todos nós. E por isso também quero rezar neste dia por todos os doentes da sua família, das suas casas, dos seus amigos, dos seus conhecidos.
vamos fazer esta corrente oração hoje, como o Papa Francisco nos pede. E como o Papa Francisco, na sua mensagem para este Dia Mundial do Doente, nos pede que precisamos estar unidos, precisamos ser estes samaritanos, carregar os nossos irmãos em nosso colo, as feridas dos nossos irmãos no nosso colo. Ter compaixão e não abandonar os doentes à sua mercê, não deixarmos os doentes, muitas vezes, morrerem sós. É este desafio que somos convidados, é este convite que somos convidados a realizar. Mas, falando um bocadinho da síntese desta aparição de Nossa Senhora de Lourdes em 1858. Evidente, era Bernadette, como disse, tinha 14 anos. O local das aparições é onde, numa cidade ao sudoeste de França, ali nos montes dos Pirineus, e o local das aparições passava o rio Gave, penso que é assim que se diz, e ao lado estava um rochedo em forma oval, que é chamada a Gruta de Massibiel, onde Nossa Senhora apareceu 18 vezes em 1858. A vidente Bernadette, de 14 anos, e sua família, era muito, muito pobre. Esta jovem sofria de asma e tinha tendência à tuberculose. Foi sempre uma moça muito responsável e passou uma fase quase sempre doente. A primeira aparição que aconteceu a 11 de fevereiro de 1858 era uma quinta-feira. Um dia como os outros, era inverno rigoroso, estava bastante frio e chuviscava. O pai, umas vezes tinha trabalho, outras vezes não tinha trabalho. E naquele dia, 11 de fevereiro, estava deitado ainda, eram 11 horas da manhã. E a pequena Bernadette olhou e viu que não tinham lenha para se aquecer. E então chamou a sua irmã Antonieta e convidou a Joana, uma amiga, uma moça robusta e forte, para acompanhá-las. E então a mãe, quando as viu a sair, chamou Bernadette e não queria que ela fosse, porque estava frio e ela tinha que depois podia ter consequências e eles não terem possibilidades de curar a menina, porque não tinham dinheiro para os médicos. Mas a pequenina Bernadette insistiu com ela carinhosamente e disse que colocava o capuz branco e um chale. E a mãe, depois destas palavras tão tormentas e tão afáveis, permitiu que fossem. As três meninas lá foram buscar a lenha e ao longo dessa caminhada elas passaram este rio, portanto, era um riacho, que hoje chama-se o rio, mas era um riachozito que na altura tinha ali, e passava para o outro lado da outra margem para ir buscar a outra lenha que tinha no outro lado da margem. As duas, a Antonieta e a Joana, passaram rapidamente, tanto passaram que estava tão frio que quando chegaram à outra margem tiveram que esfregar os pés de tanto frio que estava. A pequenita era mais lenta, ficou para trás e sentou-se para tirar as meias para poder depois atravessar o rio e assim depois não se molhar e voltar a colocar as meias. E foi nesse momento que estava sentada e de costas voltadas para a gruta que há esse vento, como descreve aqui. Ouvi um barulho, já contada na primeira pessoa. Ouvi um barulho, como se fosse um sopro de vento forte. Não via nada. Olhei para trás, observei atentamente as folhas das árvores, mas não se moviam. Mas, nesse mesmo instante, apareceu uma luz suave, que iluminou profundamente todo aquele lugar sombrio.
E no meio dela surge uma senhora maravilhosa, aparentando ter uma idade entre os 16 e 18 anos. Estava de pé, vestida de branco. O véu que cobria a cabeça descia até aos pés. Em redor da cintura tinha uma estreita faixa azul e no braço direito levava um terço. Mantinha as mãos juntas e os pés via-se 2 rosas douradas. Abre os braços num gesto de acolhimento, como quem convida a aproximar-se. Eu fiquei espantada e como se tivesse medo, mas não era medo de fugir, não. Era um medo pela emoção. Era um momento inaudito, um momento adorável. Era um encontro que estava ali a acontecer. Esfreguei várias vezes os meus olhos e para me inteirar se de facto não era um sonho, mas realmente, depois de tanto esfregar, estava diante de uma visão encantadora, que me sorria afetuosamente. Então coloquei a mão no bolso e encontrei o terço. Queria fazer o sinal da cruz, mas não pude. Nem sequer tinha força para levar a mão até à cabeça. A mão caía-me. O espanto apoderou-se de mim. Era mais forte do que eu. Eu tremia. Mas a visão fez o sinal da cruz. Então tentei a segunda vez e não pude logo fazer esse sinal da cruz. Com grande comoção, comecei a rezar o terço. Ajoelhei-me e rezei o terço, na presença da linda senhora. Esta visão foi maravilhosa. Eu rezei o terço e as contas do terço passavam pelos meus dedos. Quase que nem sentia os meus dedos mover-se. Os meus lábios moviam-se no terço que rezava, mas os meus lábios saboreavam essa oração. Então, mais tarde, depois de fazer o sinal da cruz e aproximar-me, ela depois foi desaparecendo. Veja nesta primeira aparição o que leva a pequenina Bernadette logo a fazer. A rezar. Não é? Aquela visão de Nossa Senhora, que ainda não sabia que era a Imaculada Conceição, ela leva a este encontro. Ela sabe que aquela visão a fazia rezar, a fazia aproximar-se para Deus. Sabia que aquele momento era um momento de intimidade. E tanto é que, mais tarde, ela depois atravessa o riacho e quando atravessa o riacho, a água está morna. E ela diz à irmã e à colega se quando passaram se a água estava morna. Acharam que ela não estava boa da cabeça. Depois Bernadette conta mais tarde às amigas e depois toda a história. A mãe não acredita logo, repreende a filha. Como os pastorinhos, há sempre aquela turbulência, aquele sofrimento, porque quem é a minha filha para ser digna de tamanha graça que Nossa Senhora de vir visitar a minha filha? Doente, pobre, sem nada para oferecer. Mas é nos mais frágeis, e por isso hoje celebramos o Dia Mundial do Doente. É nos mais frágeis que Nossa Senhora está. É nos mais frágeis que Nossa Senhora se aproxima. E por isso convido-vos a rezar comigo por todos os doentes de vossas casas, das vossas famílias, dos vossos amigos. E rezemos: ó Virgem Puríssima, Nossa Senhora de Lourdes, que vos dignaste a aparecer à Bernadette, no lugar solitário de uma gruta, para nos lembrar que é no sossego e recolhimento que Deus nos fala e nós falamos com Ele. Ajudai-nos a encontrar o sossego e a paz da alma, que nos ajude a conservar-nos sempre unidos em Deus. Nossa Senhora da Gruta, dai-me a graça que vos peço e tanto preciso. Que os nossos doentes fiquem curados do corpo e da alma. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Meus queridos irmãos, Deus vos abençoe, que a graça de Deus esteja sempre convosco.
Até amanhã, se Deus quiser.